Boa tarde a todos, meu nome é Jerusa de Grande Kirsch, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Geografia pelo Polo de Itapejara e o meu trabalho é sobre a população e a composição racial, a distribuição espacial, etária e por gênero. Os brasileiros afrodescendentes fazem parte da segunda maior nação negra no mundo. O Brasil só fica atrás da Nigéria. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, em 1999, cerca de 160 milhões de indivíduos que compunham a população brasileira, 54% se declaravam brancos, 39,9% se declaravam pardos, 5,4% pretos, menos de 1%, 0,46% se consideravam amarelos e 0,16% se consideravam índios. Se for fazer uma evolução histórica, ela mostra que no século passado os brancos eram a minoria, representando 44% da população em 1890. Mas com a forte imigração europeia, ocorrida entre o final do século e os anos 30, implicou uma recomposição racial da população brasileira, com a participação dos brancos alcançando 64% no recenseamento de 1940. Antes de meados do século XX, as imigrações aparentemente deixam de ser elemento principal na recomposição demográfica da população brasileira. E a partir daí, a dinâmica demográfica passa a ser regida pelos regimes de mortalidade e fecundidade, no caso da composição por cor, também pelo padrão de intercasamento. De forma independente das variações do longo período, vemos que a composição por cor da população brasileira apresenta-se bastante estável, a partir da década de 80 no século XX. A partir da década de 80, observa-se que a manutenção de um padrão relativamente estável da composição racial brasileira resultou de um processo contínuo entre os anos 40 e os anos 80, de redução da população preta e branca e aumento da população parda. Ao longo da década de 90, confirma-se os patamares estabelecidos no início dos anos 80, com os brancos representando cerca de 55% e os negros cerca de 45% da população brasileira. A descrição da decomposição racial da população pretende servir de parâmetro para identificar em que medida que os negros estão em desvantagem em relação aos brancos no que se refere à distribuição das oportunidades sociais no Brasil. A primeira questão que se coloca refere-se ao tamanho absoluto de cada raça no contexto da distribuição regional do país. Assim, a distribuição da população brasileira, consideradas a região de residência e a cor declarada pelos indivíduos, nos mostra que os principais contingentes populacionais do país correspondem aos brancos e aos pardos na região sudeste, aos pardos na região nordeste e aos brancos na região sul. Especificamente, 28% da população é composta por brancos residentes na região sudeste, 19% dos pardos na região nordeste, 13% dos brancos no sul e 12% pardos no sudeste. Esses quatro contingentes representam, portanto, mais de 70% da população brasileira, do total da população. A composição racial da população brasileira apresenta relevantes diferenças regionais. No que diz respeito à distribuição da população de cada região, segundo o critério de cor dos indivíduos, podendo extrair uma identificação acerca dos grupos raciais majoritários e minoritários em nível regional. Temos um nítido padrão de distribuição regional, com os brancos sendo a maioria das regiões mais desenvolvidas do país, o sudeste e o sul, e os pardos sendo majoritários nas regiões menos desenvolvidas, como o Nordeste e o Norte, sendo que a região Sul dispõe de 15,3% da população nacional e é composta por brancos, 83% de seus habitantes
declaram-se dessa cor. Na região sudeste, que concentra a maior parte da população brasileira, observamos que 64% de seus habitantes declaram-se brancos e 34% se consideram negros. Os habitantes das regiões Nordeste e Norte são, em sua maioria, negros e a composição racial dessas regiões é praticamente simétrica à da população do Sudeste. No Nordeste, onde reside 28,9% da população brasileira, e no Norte, com 5% da população. Constatamos que cerca de 70% se declaram negros. Na região Centro-Oeste, a distribuição racial é mais equilibrada e quase simétrica à distribuição nacional, com 53% declarando-se negros e 46% consideram-se brancos. Ao considerarmos como as populações de cada raça se distribuem entre as regiões, ou seja, a distribuição regional da cor, podemos identificar onde vivem os negros e os brancos. No Brasil, 75% da população branca reside nas regiões mais desenvolvidas do país, com 52% concentrados no Sudeste, quase a metade da população parda, 47%, vive no Nordeste e 31% na região Sudeste. A população de cor preta, por sua vez, apresenta uma diferença na sua distribuição espacial, frente à população parda, posto que 54,5% de sua população se encontra no Sudeste. Assim, é possível observar uma importante distinção no interior da população negra, posto que a população de cor negra concentra-se mais fortemente nas regiões ricas do país, dispondo a princípio de uma vantagem locacional frente à população de cor parda. Cabe ainda destacar o fato de que a população de origem oriental, apesar de sua pequena quantidade frente à população nacional, concentra-se quase exclusivamente nas regiões Sudeste, 71%, e na região Sul, sendo 16%. Quanto à idade, a pirâmide etária da população brasileira tem evidenciado um envelhecimento ao longo das últimas décadas, e em particular nos anos 90, quando a população de 0 a 6 anos de idade cai de 15%. Em 1992, para 13%, em 1999, e a de 7 a 14 anos cai de 18,7% para 16,4% no mesmo período. A população de 45 a 54 anos, por sua vez, cresce de 11% para 13%. E os com mais de 60 anos passam de 7,9% para 9%. O peso da população branca, em relação à população negra, cresce de forma contínua ao longo das faixas de idade, com pequena exceção na faixa de 7 a 14 anos. As crianças de 0 a 6 anos representavam 13% da população, sendo 52% brancos e 47,5% negros. Já os idosos com mais de 60 anos representavam 9% da população, 61,5% brancos e 38,5% negros. E através de pesquisas apontadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, esse percentual de 9% da população brasileira, representada pelos idosos em 1992, a expectativa para o ano de 2060 pode alcançar a 25,5%. Ou seja, 1 a cada 4 brasileiros será idoso. E segundo essa pesquisa, as pessoas com mais de 65 anos alcançarão 15% da população já em 2034, ultrapassando a barreira de 20% em 2046.
Essa pesquisa mostra que em 2039 o número de idosos com mais de 65 anos superará o de crianças de até 14 anos, o que acelerará a trajetória de envelhecimento da população, apresentando então um grande aumento das taxas de longevidade e a diminuição das taxas de natalidade. Muito obrigada, esse é o meu trabalho.